lá do Nordeste, né? Vocês pelo sotaque já devem ter percebido, né? Que eu sou nordestino. Então, assim, faz 21 anos que eu sou aqui no Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu tenho 27 anos de Rio de Janeiro, né? Um carioca de coração. De coração, amo essa cidade. Mas, assim, eu sou filho de Julieta e Francisco, né? Meus pais tiveram 22 filhos, né? Existe aquele filme Dois Filhos de Francisco, mas poderia ser lançado outros 22 filhos de Francisco. Meu pai se chamava Francisco, meu pai já faleceu, né? Minha mãe é viva ainda. Mas eles tiveram 22 filhos, eu sou o 21º filho, né? Eu sempre costumo dizer que é por isso que eu nasci pequenininho, né? Mas nasci, né? Bendito seja Deus que eu nasci, né? Também o 21º filho a gente não pode exigir muita coisa. Estamos começando mais um encontro com as paróquias aqui pela Rádio Catedral. Sou eu, Fátima Lima, com você, conduzindo esse programa com muita alegria, porque nós vamos descobrir as riquezas que existem na nossa arquidiocese, né? E como é bom a gente conhecer cada riqueza, né? Cada sacerdote, cada membro desta igreja que ajuda nessa construção do Reino de Deus aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Lembrando a você que nos acompanha que o nosso programa ele vai aos domingos, não é? Às 3h30 no ar, e depois fica também no nosso YouTube para você poder ver, rever quantas vezes você quiser, anunciar aí para sua paróquia, para os membros da sua comunidade, aí para que todos possam ver o programa, tá bom? Mandar um abraço muito carinhoso para todos aqueles que nos acompanham, né, e falam do programa e gostam do programa. Pessoas que chegam até nós para dizer, olha, eu escutei a história de fulano, eu não conhecia como era ciclano e tal. E é tão bom saber que a gente chega aí na sua casa trazendo, né, um pouco mais da nossa igreja, essa novidade de quando a gente conhece, né, uma pessoa, a gente tem a oportunidade de amar, de compreender melhor, né? Então essa também é a nossa missão aqui no Encontro com as Paróquias, não só para você conhecer a paróquia, que pode aí estar pertinho da sua casa, mas também o padre, o religioso que está na administração ou até mesmo fazendo um outro trabalho que você talvez não conheça e você passa a conhecer aqui no nosso programa. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o meu convidado, ele é vigário episcopal do Vicariato Norte, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Engenho Novo, assistente eclesiástico da Comissão Arquidiocesana de Assistência Religiosa ao Adolescente Privado de Liberdade, cônego efetivo do Cabido da Catedral do Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, membro do Conselho Presbiteral, membro do Colégio de Consultores e comissário adjunto da Comunidade Católica Olhar Misericordioso, na Gávea. É com muita alegria que eu recebo aqui no programa de hoje cônego Aldo de Souto Santos. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, Fátima. É uma alegria poder estar aqui com vocês neste dia e poder partilhar um pouco da história da paróquia, um pouco da história também pessoal de vida como sacerdote. Que, aliás, né, não só a história da paróquia, mas o senhor também realiza na nossa arquidiocese muitas coisas, né, padre? Como que o senhor consegue fazer tudo isso? A gente conta com a graça de Deus, que a gente não pode, Deus pode, né? Então Deus vai realmente nos ajudando e derramando as graças necessárias para poder servir da melhor forma possível, né? Então eu atribuo tudo isso à pura graça de Deus. O senhor é vigário episcopal da região norte, né? Sim. Da nossa arquidiocese. Isso mesmo. Faz 8 anos já que eu estou à frente do vicariato, né? O tempo passa, né? 8 anos o vicariato é composto por 43 paróquias, né? São 126 sacerdotes, padres, 29 diáconos, nós temos 113 capelas, então é muita coisa, né? Olha, o senhor sabe de tudo. 126 padres, sim, 29 diáconos e quantas paróquias que o senhor falou? Paróquias são 43 paróquias. 43 paróquias. E 113 capelas. 113 capelas. Todo o território do Vicariato Norte. Todo o território do Vicariato Norte. O senhor conhece todos? Conheço todos. Já visitou todo mundo? Todo mundo. Várias vezes. E 8 anos já, então eu gosto sempre de fazer presente, acho que isso é muito importante, né? O acolher, através da presença também, mas conhecer de perto, né? Então, sim, as sentir realidades, as diversas realidades. Isso enriquece muito, né? Eu tenho crescido, não só em tamanho, né? Eu não cresci, né? Mas assim, mas na graça de Deus a gente vai crescendo também, né?
convivendo com os demais sacerdotes, vendo a riqueza de perto ali da nossa igreja, nas adversidades, né, da vida. Então, ele percebe assim que isso é muito importante, porque, de certa forma, vai nos ajudando a crescer cada vez mais. E essa função do vigário episcopal é justamente essa presença, ajudar na administração, não é isso? Isso mesmo. Né? O vigário episcopal está naqueles lugares onde o nosso pastor, o nosso cardeal do Guarani, que é incansável, né? E esses 50 anos dele que nós celebramos recentemente realmente demonstra isso. E o Guarani, obviamente, por mais que esteja presente em todos os lugares, assim, mas precisa realmente desses braços. Né? Então, os vigários episcopais são esses braços, digamos assim, mais próximos ali desses territórios, aonde precisa realmente ser. Até porque tem a necessidade do dia a dia, né? Sim, sim. E aí o vigário episcopal está mais presente, vamos dizer assim, pode estar ali, sim, né? A gente conhece mais de perto as realidades daquela área territorial, né? Então, e o senhor está na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Engenho Novo? Sim, faz 1 ano e 6 meses. Né, só? Só, faz pouco tempo que eu estou lá. Faz 1 ano e 6 meses que eu estou exercendo meu sacerdócio. Fiquei 12 anos na paróquia Santo Antônio de Pádua, lá no Caxambi, né? Fiquei 12 anos lá. Fiquei 6 anos também lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida lá, na Marcílio Dias, na Penha. E aí, agora estou na Nossa Senhora da Conceição. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Mas estou muito bem, muito feliz, graças a Deus. Lá é imenso, né? Eu costumo dizer que lá, para quem não conhece, vai conhecer lá. Vale muito a pena, imensa assim a paróquia. Costumo dizer que a única coisa pequena que você vai encontrar lá sou eu mesmo. É bem pequenininho. Recentemente a rádio fez o Terço da Misericórdia lá e eu estava vendo. A igreja realmente é belíssima, linda, né? E grande também, né, padre? Foi uma alegria para nós acolher a Rádio Catedral lá. Também foi gravado especial Natal, aqui da rádio. Verdade. Foi gravado lá também. Então foi um momento assim, de muitas graças e muitas bênçãos assim, para a nossa paróquia. E a paróquia é uma paróquia ativa? Muito ativa, graças a Deus, assim, os paroquianos assim têm se feito muito presente assim em todos os eventos, as pastorais estão crescendo cada dia, né? Então isso é muito importante ver a igreja em movimento, né? Acho que é isso, a igreja tem que estar em ação, tem que estar em movimento, né? Tem que ser realmente uma igreja viva, né? Onde as pessoas chegam lá e se sintam realmente acolhidas, abraçadas, né? Você costuma dizer lá que acolher bem, né, também é evangelizar, né? Então, evangelizar através do acolhimento e não de qualquer acolhimento, mas um acolhimento onde as pessoas realmente se sintam abraçadas, acolhidas, né? Então isso é muito importante, né? Eu tenho trabalhado bastante, né, as crianças, os adolescentes, jovens, adultos, todos da comunidade. Não basta só o padre acolher, né? Não basta só o padre ser um bom acolhedor, mas a comunidade precisa também, né, desses braços, né, do Senhor a trazer para perto, né, aqueles que às vezes estão se encontram distante. E às vezes o sorriso é uma coisa tão simples de sorrir, né? Mas através do sorriso você consegue, né, dizer que aquela pessoa pode vir, né? Pode se aproximar. Né? Então isso é muito importante. O sorriso ele tem braços, né? Braços que realmente acolhem, braços que realmente transmite essa presença de Deus para os irmãos e irmãs. Né? Verdade. Padre, tem várias também pastorais, né? Não só no âmbito de formação, de espiritualidade, mas também no âmbito social. Sim, nós temos, no total, nós temos umas 30 e poucas pastorais, né? É mesmo na paróquia? Temos bastante pastorais. Mas o senhor trabalha mesmo. Muito. Trabalha mesmo. Trabalho que não falta lá. Graças a Deus. Que bom, eu gosto, eu fico bom. muito feliz assim, ver sempre tem 3, 4 encontros assim, de pastorais acontecendo. Né? Então é muito legal assim, você ver a igreja sempre ali, né, viva, presente, em movimento. Né? E assim, a gente tem por exemplo, tem uma farmácia lá solidária, né? É muito interessante, porque muita gente não sabe disso, mas temos uma farmácia solidária onde toda quarta-feira pela manhã, amanhã toda na quarta, as pessoas levam a receita médica, porque a gente só entrega o remédio com a receita médica. E aí pega o remédio gratuitamente lá. Remédio que a gente recebe de doação. E aí tem enfermeiros lá que fazem esse trabalho e tal. E é muito interessante essa parte. Né? Aí tem um almoço toda segunda-feira. Mas a paróquia recebe medicamento? A paróquia recebe medicamentos. As pessoas e a partir daí a gente faz essa doação para que as pessoas que necessitam. Né? Não, olha que então elas vão, levam. Toda quarta-feira tem uma fila de pessoas lá na paróquia. É bem legal isso. Aí eles levam a receita, né, do médico. E aí lá, quando tem aquele remédio, aí eles levam gratuitamente aquilo que é necessário para eles. Né? Toda quarta-feira, lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Engenho Novo. Isso. Que bacana. Tem outros trabalhos sociais. Nós temos também um momento assim, também de espiritualidade, com algumas pessoas, com aqueles irmãos mais carentes da paróquia. Né? Então, na segunda-feira eles rezam o texto, de 10 até meio-dia. Né? Aí tem um momento de formação também, né? Mariana com eles, assim.
Depois a gente faz um almoço, assim, né, de confraternização, aí toda segunda-feira, meio-dia, né? E também tem o trabalho com aqueles irmãos mais carentes que recebem a cesta básica, né? Nós, todos os meses distribuímos 70 e quase 80 cestas básicas com aqueles irmãos mais carentes, né? Então, assim, eles são cadastrados e tal, e aí a gente ajuda também, faz aquele trabalho que toda a paróquia faz, né? Então, também temos a ginástica da terceira idade, é muito legal. E a ginástica da terceira idade, nós temos cento e poucas pessoas, quase umas 160, eu acho, senhoras e senhores, né? Que vão de segunda a sexta-feira, eles estão lá das 7 da manhã até mais ou menos umas 11 horas, né? E aí é por horário, né? Então, são quatro horários. E aí eles fazem ginástica lá. Tem um professor que gratuitamente faz isso, né? De toda a estrutura, tal, de enfermeiros também, né? E afere a pressão dos que vão fazer os exercícios, né? E tem também a fisioterapia, né? Para pessoas de terceira idade também. Então, um fisioterapeuta que também atende de segunda a sexta-feira, a parte da manhã também, e aí faz esse trabalho também de fisioterapia com os idosos. É bem legal isso. Que bacana. E é tão importante o senhor falar isso, porque a gente mostra também, né, para a sociedade, para o Rio, enfim, que a gente não cuida só da parte espiritual, mas também da pessoa, do corpo, né, como um todo. E a igreja, na arquidiocese no geral, tem muitos trabalhos bonitos assim que muitas pessoas não sabem, não conhecem, né? E assim, é uma riqueza realmente para a igreja, né? E bonito também ver assim, que cada paróquia vai encontrando a sua necessidade, a sua especificidade, né? Sim. Tem paróquias que fazem trabalho com moradores de rua, enfim, tem várias atividades, como do seu, tem uma paróquia que o padre Givanildo já teve aqui, ele faz um trabalho com as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, né? Então, assim, e a paróquia do senhor já faz esse trabalho com a terceira idade e que é super importante para manter o idoso ativo, presente, fazendo ainda suas coisas. Isso é fundamental, né? Para que ele tenha uma qualidade de trabalho vida. Com crianças também, adolescentes, né? Jovens também. É capoeira, sabe? À noite. Aí toda segunda-feira à noite, toda quarta-feira, também tem esse trabalho lá com as crianças adoram, sabe assim, fazer capoeira. Então, estou imensa já. É bem legal. Aí eu fico muito feliz com tudo isso, né? Porque você vê a igreja sempre viva. Se for lá na paróquia, assim, durante a semana, você vai ver a parte da manhã sempre gente, à noite também, sempre gente presente. E é muito legal, assim. Dá trabalho, a gente sabe que dá muito trabalho. Mas isso não dá trabalho, né? Que não dá trabalho. Exato. E para que a coisa venha acontecer, realmente você tem que abraçar o trabalho, né? Aí a coisa acontece, né? Mas ver os frutos é muito legal. E como que as pessoas fazem para participar? Elas precisam se inscrever? Tem uma fila de espera? Elas precisam participar da paróquia? Como que é esse processo? Qualquer pessoa pode se inscrever, né? Então, assim, na parte da ginástica, pode só chegar lá, toda semana, na parte da manhã, vai lá e tem um pessoal lá responsável, então se inscreve, tem vagas ainda, né? Então, está em aberto ainda as vagas, aí você pode se inscrever. De período em período abre vagas? De período em período abre vagas. Então, agora, para o ano 2025, né, agora em janeiro, já pode abrir mais vagas para as pessoas participarem, né? Então, aí a farmácia pode ir qualquer dia, pegar lá os remédios, né? Ter o remédio lá. É uma alegria poder fazer doação para vocês. Sim, né? sim. E as crianças também, de capoeira também, só é chegar lá também e se inscrever. Só a cesta básica que tem uma lista de espera, porque é muita gente, né? Sim. Aí não dá para atender todo mundo, né? Então a gente tem uma lista de espera, mas olha quanto a gente trabalho tenta ajudar que pode. Que bacana. Que bonito, padre, ver o seu trabalho lá na paróquia e na nossa arquidiocese, né? Também como vigário episcopal e tantas outras atividades que o senhor realiza aqui. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história vocacional. Quem é o Padre Aldo? Então, o Padre Aldo é um nordestino, vim lá do Nordeste, né? Vocês pelo sotaque já devem ter percebido, né? Que eu sou nordestino. Então, assim, faz 21 anos que eu sou aqui no Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu tenho 27 anos de Rio de Janeiro, né? Um carioca de coração. De coração, amo essa cidade. Mas, assim, eu sou filho de Julieta e Francisco, né? Meus pais tiveram 22 filhos, né? Existe aquele filme Os Dois Filhos de Francisco, mas poderia ser lançado outros 22 filhos de Francisco. Meu pai se chamava Francisco, meu pai já faleceu, né? Minha mãe é viva ainda. Mas eles tiveram 22 filhos, eu sou o 21º filho, né? Eu sempre costumo dizer que é por isso que eu nasci pequenininho, né? Mas nasci, né? Bendito seja Deus que eu nasci, né? Também o 21º filho a gente não pode exigir muita coisa, né? Mas, no caso, eu nasci, sou o 21º, minha irmã, 22º. Mas que tem muitos frutos aí, né? Graças a Deus, né? Nesses 22 filhos, meus pais na época moravam na roça, era tudo muito diferente na época, né?
Esses 22 filhos, 8 morreram quando era criança, 14 são vivos até hoje, né? Graças a Deus. Esses 14 filhos, né? Sabe, até hoje eu completei recentemente 50 anos, né, de vida, ou seja, já é uma longa caminhada, né? E graças a Deus meus irmãos são todos vivos, né? E assim, eu partilhava antes de entrar no ar que todos eles foram bem encaminhados, né? Meus pais são pais cristãos, eu nasci num lar cristão. Graças a Deus meus pais eram muito simples, né? Meus pais eram camponeses, né? E assim, mas eles guardavam, assim, no depósito do coração deles, uma grande riqueza que soube deixar como legado para todos nós, né? Todos os filhos são bem encaminhados. Hoje tenho 36 sobrinhos, né? Fora os sobrinhos netos que a gente chama, né? E assim, e todos são bem encaminhados, né? Não existe nenhum assim que assim, sei lá, se desviou para algo que realmente não esteja assim dentro dos princípios cristãos. Então, assim, minha família não é perfeita, como toda família, mas a gente tem guardado, sabe, no depósito da fé do nosso coração, aquilo que nossos pais nos transmitiram. Então, eu fico muito feliz em ver, assim, que, graças a Deus, meus pais, né, nos educaram muito, e isso é muito importante, assim, para a família hoje, você saber, você pai, você mãe que nos ouve, transmita aos seus filhos, né? Tente perder o máximo de tempo que você puder com os seus filhos, transmitindo os verdadeiros valores, e tenha certeza que é isso que vocês vão colher amanhã, né? E é isso que meus pais estão colhendo hoje, de todos nós, seus filhos, né? E, assim, essa caminhada, graças a Deus, todos muito bem caminhados. O senhor é o único padre da família? Eu sou o único padre. Lá em casa, dos 14, ficaram 7 homens e 7 mulheres, né? Ah, então, ainda foi divididinho, a casa das 7 né? mulheres, mas também a casa dos 7 homens. Né? São 14 no geral. E assim, dos 7 homens, eu sou o único, né, que sacerdote, já a partir de uns 8 anos de idade, eu já me sentia assim, muito encantado com o pároco da minha cidade, do interior, lá do Rio Grande do Norte, chamado Ouro Branco, né? E assim, é uma cidade do interior, tem o Divino Espírito Santo como padroeiro, e o Divino Espírito Santo, claro, que age, né? E eu ia para a igreja e eu ficava muito fascinado, eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser como aquele padre, né? Só que eu não cresci, mas sou padre. Mas eu poder que eu não cresci, mas sou padre. E Deus deu a graça, né? Assim, aí, com 15 anos de idade, eu entrei em seminário, né? Meus pais, no fundo, queriam que eu fosse militar, porque meu avô era militar, eu tenho 3 irmãos que são militares, então meu pai queria que eu fosse militar e minha mãe também, né? Então, assim, eles não eram muito abertos para que eu fosse padre, né? Mas, então, eu escondi um pouco deles né, por um bom tempo, que eu queria ser padre, né? E quando faltou mais ou menos uns 3 meses para entrar no seminário, quando eu tinha 15 anos, e aí eu falei para eles que eu queria ser padre, né? Aí meu pai falou assim para mim assim, é isso mesmo que você quer? Aí eu falei assim, é. Ele falou assim, então vá e seja um padre por inteiro, sabe? Eu nunca esqueci isso, sabe? O que meu pai quis dizer com essas palavras era, abrace com o coração, abrace com a alma, né? Seja realmente um padre, né? E assim eu levei isso muito a sério, né? Que meu pai me falou. E assim, hoje eu me esforço o máximo possível para me doar por inteiro, realmente. A igreja costuma dizer que já que eu nasci pela metade, né? Então, quando eu nasci pela metade, eu preciso realmente do apoio da comunidade. Eu digo assim, eu sou a metade, né? Porque precisa de uma outra metade que é a igreja para me completar, né? Então, o que falta em mim, eu quero que a igreja me complete, né? Eu falo isso para os paroquianos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, o tempo dos estudos? Aí, com 15 anos eu entrei no seminário, né? Aí fiz o ensino médio lá, no seminário menor de Caicó, do Rio Grande do Norte. E depois eu vim para o Rio de Janeiro, com 18 anos, aí fiz filosofia e teologia aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, quando eu terminei os estudos... Por que o senhor veio para cá? Queria estudar no Rio mesmo? Porque na época... tinha lá? Não tinha lá. Não, lá não tinha. Porque o cardeal Eugênio Salles, ele era o cardeal da época aqui no Rio de Janeiro. E o irmão dele era o meu bispo, o Dom Heitor. Meu bispo lá em Caicó. Sim. Então, assim, como lá em Caicó não tinha seminário, né, maior, então aí o cardeal, o Dom Eugênio, acolheu a diocese, que era uma diocese pobre, carente, mas que tinha muitas vocações, né? E aí o Dom Eugênio acolheu esses padres, esses seminaristas aqui, né, para estudarem, dando bolsa para nós, né? Então foram muitos seminaristas que passaram por aqui, hoje são sacerdotes, né? E aí por isso que nós viemos estudar aqui no Rio de Janeiro, por isso que eu cheguei até aqui no Rio de Janeiro, né? Vim estudar aqui no Rio de Janeiro. Mas o senhor voltou depois? Aí eu terminei os estudos, aí voltei, né, me ordenei padre, fiquei 4 anos na minha diocese. Aí foi quando a diocese cedeu 3 padres aqui para o Rio de Janeiro, como forma de gratidão, né, por aquilo que a diocese do Rio de Janeiro fez pela diocese lá, né? E aí eu pedi para o meu bispo para vir para cá, porque eu gostava muito do Rio, né? Eu pedi ao meu bispo para ser um desses padres missionários, a servir aqui no Rio de Janeiro, na arquidiocese. E aí, enfim, aí eu já faz 21 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Né? Carioca. Eu já sou, assim, encardinado aqui na arquidiocese. E sou muito feliz, o povo carioca, assim,
sempre me acolheu muito bem, sabe? Nunca tive que reclamar de nada, absolutamente nada. Os padres, os seminaristas, sabe? Os bispos auxiliares que passaram por aqui, todo o cardeal Dom Eugênio, que na época me acolheu, como também o Dom Eusébio também. Então, assim, hoje do Guarani, assim, é um paizão, né, para todos nós, né? Então, nos acolhe muito bem. E é sempre muito acolhido e, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Ô padre, nesse tempo de discernimento vocacional, o que foi a chave principal para que o senhor decidisse ser padre? Uma das coisas interessantes é que, na verdade, no início eu queria ser franciscano, né? Eu sempre admirei muito a vida de São Francisco, porque o meu pai se chamava Francisco, meu pai era muito devoto de São Francisco, lá em casa tinha imagem de São Francisco. Então, assim, uma vez eu vi um filme de São Francisco e eu fiquei muito encantado com a história de São Francisco. E eu tinha um colega que estudava comigo, né? E lá, quando eu era criança, adolescente, né? E meu colega queria ser padre diocesano. Então eu sempre falava que eu queria que meu colega entrasse comigo no convento, para ser franciscano. E meu colega queria que eu fosse diocesano, para entrar no seminário com ele, né? E aí um dia nós fizemos o seguinte, você vai visitar o convento dos franciscanos comigo, aí se você gostar, você vai ser franciscano e a gente entra junto. Eu fui no seminário de São Poradares, que era o seminário menor, para visitar o seminário menor, e se eu gostasse, eu estaria lá. Só que aí ele foi lá no convento comigo, né, visitar o convento, e eu fui visitar o seminário. O que aconteceu é que ele entrou no convento, e eu entrei no seminário. É mesmo? Trocamos a nossa vocação ali até hoje, né? Ele é muito feliz como religioso, e eu sou muito feliz como padre. É mesmo? Então tem essas coisas assim, sabe? Mas assim, eu acho que Deus usa assim, né? Alguém como instrumento. A gente desconhece os caminhos de Deus, né? E assim, isso foi muito interessante, assim, até hoje, quando eu lembro, né? Uhum. Eu fico rindo. E você tem contato com ele até hoje? Faz um tempo que eu não tenho contato, né? Mas... E ele está lá no... também, tá feliz, graças a Deus. Que legal! E aí isso foi dando também, foi, como que diz assim, selando dentro do seu coração o chamado ao sacerdócio. Isso, né? mesmo, né? Aí Deus vai Teve crise no seu discernimento vocacional? No início, assim, eu ficava me perguntando se a minha vocação era para o matrimônio, se era para a vida sacerdotal, né? Mas, assim, mais uma coisa que sempre me inquietou muito, realmente, foi essa questão de ser padre mesmo, né? Sim. Acho que desde criança, assim, sei lá, eu sempre fui muito escolhe, fascinado, né? Muito, assim, encantado pelo sacerdócio, né? De modo que a minha vida toda, assim, desde criança, foi igreja, colégio e casa, né? Tipo assim, então, a minha vida foi essa, né? Foi uma entrega, assim, desde criança, assim, muito à igreja, né? De modo que, assim, por exemplo, eu nunca fui uma festa, assim, tal, assim, que hoje o jovem vai, né? Nunca fui. Então, não sei nem como é que é, né? Mas também não faz falta nenhuma, né? Eu sou muito feliz como sacerdote, né? Eu sempre digo, assim, para os jovens, seminaristas que estão iniciando, né? Que vale muito a pena ser padre, né? Eu sempre digo assim, que se eu tivesse que nascer de novo, eu queria nascer e ser padre de novo. Né? Realmente, eu sou muito feliz como padre. Que lindo, que lindo. E agora, dia 12, né? Dia 12 de fevereiro, eu vou celebrar 25 anos, né? Vai ter festa, né, padre? Se Deus quiser, vai ter grande festa. Isso aí. A gente celebrar junto Jubileu de ouro, jubileu de prata, quer dizer. Jubileu de prata. 25 anos. 25 anos. Que bênção. E que alegria, né? Como poder compartilhar com o senhor um pouquinho da sua história e ver um coração grato e mesmo infeliz pela vocação que tem, né? Graças a Deus. E é muito importante você abraçar a sua vocação. Eu sempre costumo dizer que vocação acertada é futuro feliz, né? Você precisa acertar bem a vocação, não deve ter medo, né? Eu acho que, assim, no início, assim, eu tinha um certo medo, porque, assim, eu sempre fui, não parece, né? Mas parece que eu sempre fui muito tímido, sabe? Assim, até hoje eu sou tímido. Mas, assim, a minha timidez fazia com que, assim, eu fosse uma barreira, um obstáculo, sabe assim, para ser sacerdote. Eu imaginei assim, mas eu, assim, até falar em público, assim, eu tinha muita dificuldade de falar em público, né? Era por causa da minha timidez, né? E eu ficava pensando, mas como? Eu ficava pensando assim, como Deus vai me chamar para ser padre? E como eu vou ser padre se eu tenho vergonha de falar em público, né? E um dia Deus me deu aquela passagem, né? De Jeremias, né? Vai que eu falarei por ti, né? Então, assim, e Deus foi muito fiel, sabe? Hoje, assim, eu falo para as culturas. Se deixar falar, eu fico falando para as culturas. E, assim, eu devo muito isso a Deus, sabe? Assim, é pura graça de Deus, sabe? Porque, assim, eu sou extremamente tímido, sabe? Mas, assim, quando se trata, assim, de anunciar o Evangelho, sabe? Então, essa timidez, ela fica em segundo plano, sabe? Que aí eu
eu me entrego mesmo e deixo Deus agir, porque eu sei que Ele, sabe, que está agindo. Então, isso é muito claro na minha vida, sabe? E eu disse ao Senhor, se eu colocar essas palavras em meus lábios, né, eu nunca vou dizer não para o que o Senhor me chamar. Né? Então, hoje, assim, quando as pessoas me chamam, eu sempre me coloco à disposição assim, faço tudo para poder corresponder, exatamente porque eu sei que tudo vem dele, sabe? E a ele pertence. Então, por isso que eu sou muito grato a Deus por tudo. Amém, amém. Ô padre, uma curiosidade. E na sua ordenação, seus pais foram, seus irmãos? Foi a família toda? Lotou a igreja só com a família, né, padre? Na minha ordenação foi muito bonita mesmo. Meus pais estavam presentes, né, graças a Deus. Uhum. Como eu esqueci até de falar, né, no ano que eu me ordenei padre, no dia 12 de fevereiro, né, e em março meus pais celebraram 50 anos de união matrimonial. Foi o jubileu de ouro deles, né, as bodas de ouro, 50 anos. E eu celebrei como sacerdote, foi eu que celebrei. Ai, que né, lindo. 50 anos. Aí 10 anos depois, eu celebrei 10 anos de padre e os 60 anos também de união matrimonial dos meus pais. Aí, em seguida, meu pai faleceu, né? Portanto, depois meu pai faleceu, e a minha mãe é viva até hoje, né? Ela está com 92 anos. E o senhor vai sempre? Sempre, agora em janeiro eu vou lá, Sim. visitar a minha mãe. E aí acontece um verdadeiro evento, né? É. Na casa da mãe do senhor, quando o senhor vai lá. Né? Aí, assim, hoje eu tenho vários irmãos, como eu falei, tem 13 irmãos, comigo 14. E aí, tem espalhado aí pelo Brasil, né? E aí, em janeiro, quase sempre a gente se encontra com a maioria lá, né? Eu vou sempre para Recife, às vezes vou para minha terra mesmo, mas em Recife eu tenho 5 irmãos que moram lá. E aí, quando eu vou para lá de férias, aí é uma festa mesmo, sabe? Que a família se reúne ali, é muito legal, assim, viver em família, sabe? Que lindo, um testemunho bonito, né? Uma vocação uma vocação sacerdotal que nasceu numa família cristã, né? Quão é importante as duas vocações, né, padre? Para que possam nascer outras vocações e maduras, sabendo exatamente aquilo que cada um foi chamado, né? Sim. Muito bonito, gostei muito de poder receber o senhor aqui no Encontro com as Paróquias e conhecer um pouquinho mais da sua história. Sempre fui uma admiradora do senhor, né? Obrigado, mas agora conhecendo a sua história muito mais, viu? É muita história mesmo. Queria que o senhor falasse dessas palavras finais para a gente, né, para quem está nos ouvindo, quem sabe aí também da sua paróquia, nos acompanhando agora, né, e desse a benção para a gente poder encerrar o programa. Muito bem. Então, como mensagem final, eu quero que todos vocês que nos acompanham através da Rádio Catedral, que vocês coloquem sempre Deus no centro da sua vida, né? Você como família, não esqueça, Deus tem que ser o centro da nossa vida, tem que ocupar o centro da nossa vida, o centro da vida da sua família, né? Outra coisa que é muito importante, né? Valorize e ame a sua família. Ame sempre. Nunca se canse de amar a sua família. E o terceiro conselho é que você valorize os seus amigos. Né? Valorize os seus amigos. É isso que eu gostaria aqui desse Natal que se aproxima. 2025 também, que estamos já às portas. Estamos quase no último dia do ano. Hoje é 29. Hoje é 29, né? Quase o último dia. Então que 2025, né, que se aproxima, nós vamos valorizar, né, a Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e os amigos, né, que estejam sempre presentes em nossas vidas. Muito obrigado, Fátima, por ter me acolhido aqui também. É uma alegria estar aqui na Rádio Catedral e poder partilhar um pouquinho da minha história com você aqui, com os ouvintes da Rádio Catedral. E as portas estão sempre abertas para o senhor, viu? Quando o senhor quiser. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E olha, vamos encerrando 2024 com chave de ouro aqui com a história do Padre Aldo, contando pra gente um pouquinho da sua vocação, do seu trabalho aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E desejando a você um feliz 2025. E aí eu preciso dizer exatamente o que o Padre disse, né? Que seja um ano repleto da presença de Deus, de muito amor, de muita compreensão, de muitas realizações na vida de cada um de nós. E Deus no centro disso tudo, tá bom? A gente se encontra em 2025 no próximo Encontro com as Paróquias.